Boa noite, meus amigos, tudo bem? Eu queria fazer nessa noite uma reflexão com você, tá ok? Eu vou usar um texto, tá em Tiago 4 de 1 a 3. Eu vou ler em duas versões aqui, vou ler na Almeida tradicional, né? E vou ler numa NVI, que é uma linguagem mais nova, para chegar no ponto que eu quero chegar com você nessa noite. Diz assim a palavra de Deus. Primeiro eu vou ler na Almeida. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. NVI, é uma linguagem mais atualizada. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Meus irmãos, por que eu quis trazer esse texto aqui para a gente nessa noite? Como eu estou sempre na rede social, eu acompanho muita gente, né, fazendo comentário, né, perguntando para crente, né, da ação de Deus no mundo. Se Deus é um Deus tão poderoso, é um Deus tão grande, igual nós falamos, né, que Deus é um Deus que ele está no controle de tudo, por que ele permite certas coisas? Por que ele permite guerra? Por que ele permite que pessoas inocentes morram? Por que Deus permite que crianças morram numa guerra? Por que Deus deixa crianças morrerem de fome na África? A gente vê na televisão e às vezes, né, já vimos várias vezes, vocês já viram também, criança que não consegue andar, criança esqueleto humano, só pele e osso, comendo barro, comendo pizza de barro, né? Poxa, se Deus é um Deus tão poderoso, por que ele permite isso? A palavra que está nos dizendo realmente é verdade, tá? Todo mal não provém de Deus, todo mal provém do coração do homem. A palavra aqui está nos dizendo que o homem ele está sempre em busca de algo mais, ele está sempre querendo algo mais, e quem forma isso sempre é o coração do homem. Meu irmão, para pensar, por que existe guerra? Por que um país invade outro? Por busca por poder, busca por dinheiro. Eu te pergunto agora, por que tanta gente é pobre e morre de fome no continente africano? Porque lá no continente africano, a riqueza ela está concentrada na mão de uma minoria da minoria mesmo. Em países da África você tem grandes mansões, pessoas que moram em palácio, que são ditadores, são reis, enfim. Na casa deles tem pia de ouro, privada de ouro, vaso sanitário de ouro, e as pessoas estão morrendo. Mas por que isso? Porque o coração delas é mau. Elas querem saber delas, o egoísmo. Não, é só eu, que se exploda o resto. Tá morrendo criança lá comendo barro, dá sal para ela botar no barro, ok? Então a palavra que está nos dizendo que todo mal procede do coração do homem, e isso é uma realidade. Então Deus não tem causa numa guerra, Deus não tem causa na morte do inocente. A palavra de Deus nos diz assim, que Deus tem para nós pensamento de paz, não de mal. Deus sempre quis o bem para o homem, desde a primeira formação. Aí às vezes você vai me perguntar, Henrique, tá bom, então morre criança numa guerra e morre inocente por causa do homem, beleza. Mas e as crianças que nascem e logo morrem de câncer ou de outras doenças? Aí nós vamos mais longe, né? Na formação do homem original, lá quando Deus faz Adão, e na sequência de Adão ele faz Eva, esse casal era perfeito, até a hora que eles, homens, escolheram desobedecer. Quando eles escolhem desobedecer, eles caem numa consequência de mal, de pecado. Nesse momento, o homem se desliga de Deus. O homem, Adão e Eva, naquele momento, que eles erram, que eles preferem desobedecer a obedecer a palavra, eles se desligam.
Então, a partir dali, o homem é gerado em pecado. Então, Deus não fez o ser humano para ter doença. Deus não me fez para ter cabelo branco e rosto com esse monte de marca. Deus não fez uma criança ou um adulto para ser deficiente. Deus não fez alguém para nascer cego. Deus não fez alguém para nascer sem braço. Deus fez uma criatura perfeita e colocou dentro do jardim. E essa criatura, por vontade própria do seu coração, preferiu desobedecer. Claro, influenciado pela serpente, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas a verdade é essa. A verdade é essa. Meu irmão, outra verdade. Seu maior inimigo é você mesmo. Todo mal provém do coração do homem. Olha só, Adão e Eva pecaram por quê? Eles tinham a opção de fazer o que a serpente falou para eles ou não. Eles preferiram fazer, desobediência. Então, todo mal está no nosso coração. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. O maior inimigo do Henrique é o Henrique. É o Henrique que está aqui dentro ainda. O Henrique que está sufocado aqui pela presença do Espírito Santo de Deus, mas que se eu der vazão, ele volta. Eu continuo aqui. O antigo Henrique não morreu. Essa história de que quando o batismo, eu batizei lá, o velho homem ficou lá, ficou nada. O velho homem está aqui dentro ainda. De vez em quando ele quer aflorar, de vez em quando ele quer voltar. E a gente, opa, calma aí, volta. O Espírito Santo de Deus já começa a falar, segura aí que ele está voltando. Aí você, baixa a bola dele aí. Entendeu? Então, olha só, todo mal provém do coração do homem. Deus nos deu livre-arbítrio para escolher desde lá do início. Então, por que uma criança, para fechar essa parte, por que uma criança nasce e morre com câncer às vezes? Você fala, poxa, a criança nem nasceu, um menino lindo ou uma menina linda, morrer de doença. Porque a doença entrou no homem a partir da opção do homem de desobedecer. Deus não nos fez criaturas para obedecê-lo de olhos fechados, porque isso não é amor verdadeiro. Deus quer de nós amor verdadeiro. Entenda que para você não pode obrigar ninguém a te amar. A pessoa para te amar de verdade, ela tem que ter opção de não te amar. Ou ela te ama ou não te ama. Porque se ela só te ama por vontade sua, não é amor verdadeiro. É pressão. Ok? Então Deus desde sempre nos dá opção. A Bíblia está cheia de si. Se me seguirdes, se me obedecerdes, se fizeres o que eu te mando. Olha só, o se é se você quiser. Se você não quiser, fazer o quê? Então olha só, as guerras, as pelejas, as mortes não são culpa de Deus. São culpa do coração do homem. Satanás só faz o que faz com a gente, só influencia o homem por causa do homem. Satanás só usa nós contra nós mesmos. Satanás usa nossa natureza pecaminosa porque todos nós somos maus desde criança. Todos nós somos maus desde o início. É o Espírito Santo de Deus é que nos molda. O Espírito Santo de Deus é que segura, que dá freio. Imagina, vai chegar um dia que não vai ter mais o Espírito Santo de Deus aqui na terra. Imagina como vai ser, meu irmão. Porque se hoje o Espírito Santo de Deus opera na terra e a gente vê esse monte de atrocidade, imagina quando ele for tirado daqui. Porque a nossa natureza é má. Nós somos piores, se você parar para pensar, nós somos piores que os animais. Essa semana aí, um menino, né, até um menino com problema mental, entrou na jaula do leoa e a leoa matou ele. A leoa é menos mal do que nós, porque a leoa foi lá, matou ele por instinto. Nós fazemos mal por planejamento. O coração do homem é triste e terrível, meu irmão. Então Deus não compactua com isso. Deus não permite esse tipo de coisa, né? A permissão que eu digo aqui é, se Deus pudesse, ele interferir em tudo, mas Deus não pode fazer isso. Imagina que se Deus interferisse em tudo que as pessoas falam, porque deixa isso, porque deixa aquilo, por que deixa uma pessoa se prostituir, por que deixa uma pessoa se drogar? Se Deus ficasse atrás de nós igual uma babá fica atrás de uma criança, imagina como seria. Nós teríamos liberdade para fazer o que nós quiséssemos. Nós vamos fazer todo mal, porque Deus não vai deixar nada de ruim acontecer. Então isso não seria obediência. Entendeu? Por que Deus não entra diretamente em muitas situações? Mas olha só, vou te explicar uma coisa. Permissão da parte de Deus não quer dizer que ele aprova. Esse dia mesmo, um familiar me fez uma pergunta em dúvida, por que Deus permitiu? Olha só, Deus prometeu um filho
para Abraão e para Sara. Mas Deus permitiu que eles tivessem um filho fora dos dois, que foi Ismael. Que Deus permitiu que eles tivessem um filho com a empregada, né? Que foi Ismael. Isaac era o filho da promessa. A culpa foi de Deus? Deus ia fazer o quê? Ia matar a criança? Deus ia impedir Abraão de ter o ato com a mulher? Não, cara. Deus permitiu porque Abraão quis. Então, se Abraão quis, Deus, não, você quer, meu amigo, faz. Só que você está fazendo errado, tá? E nós estamos até hoje colhendo os frutos desse erro. Entendeu? Então, ao invés deles confiarem, acreditarem e terem fé que mesmo velhos, Deus daria o filho deles da promessa, igual deu Isaac, o filho da promessa, eles preferiram, por vontade própria, pelo coração próprio, pela mente própria, tomar atitude, tomar a frente de Deus, ok? Então, para fechar, meu irmão, Deus nunca quer o mal, Deus quer salvar todos, mas Deus nos dá a escolha. Para fechar, todos nós temos direito à escolha. Os anjos que contemplavam a glória e magnitude de Deus tiveram opção de escolher seguir a Satanás. 1/3 dos anjos seguiu a Satanás. Ou seja, todos, até os anjos, têm livre-arbítrio. Tá ok? Então, Deus nunca quer o mal, Deus quer o seu bem. Eu e você que escolhemos fazer o bem ou fazer o mal. Ok? Então pensa nisso. Que o Espírito Santo de Deus fale mais no seu coração nessa noite, nesse dia. Pensa nisso, reflete nisso que eu estou te falando. Deus não quer o mal, Deus quer o bem. Mas você tem a capacidade e a opção de escolher. Eu quero seguir o bem, eu quero fazer o mal. Eu quero seguir a Deus, eu quero seguir o mundo. A própria palavra na sequência aqui vai dizer que aquele que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo, tá bom? Deus sempre quer o bem, pensamentos de paz e não de mal. Deus quer salvar todos, tá bom? Fica na paz, eu espero ter esclarecido muita coisa para você nessa noite, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus venha falar muito mais no seu coração ainda nessa noite. Forte abraço.